Boa noite, graça e paz. Sejam todos muito bem-vindos ao primeiro culto do Nós. Que Deus possa estar nos abençoando grandemente essa noite. Queria perguntar aqui, antes de começarmos, se alguém aqui conhece a história dos moravianos. Uma pessoa, duas pessoas, alguns aqui conhecem. Vou fazer uma breve explicação de quem são os moravianos. No século XVIII, um pouco depois da Reforma Protestante, houve uma guerra que durou mais ou menos 30 anos entre católicos e protestantes, obviamente. E um povo que morava na região da Morávia, que antigamente era Morávia, precisou se refugiar. E eles se refugiaram com um senhor que é conhecido como Conde, se eu não me engano, o nome é Conde Zinzendorf. Ele tinha muitas posses e ele doou uma terra para os moravianos. E os moravianos eles não tinham uma doutrina específica. Era tipo o Brasil. Tem Assembleia de Deus, tem Batista, tem Presbiteriano, tem Pentecostal, tem tudo. E quando você coloca, eu não sei se alguém aqui já tentou, mas quando você coloca vários cristãos de várias denominações num lugar juntos, é bem fácil de dar uma briga por causa das diferentes coisas às quais eles acreditam. E esse conde, senhor que eu não vou tentar pronunciar o nome de novo para não errar, ele fez um acordo com os moravianos. Ele disse que eles deveriam se apegar àquilo que os unia. E por causa disso, os moravianos eles começaram a ter mais comunhão entre si. E começou-se um relógio de oração. Pegaram 24 homens, 24 mulheres, e eles faziam um relógio de oração, e cada um deles orava durante 1 hora. E esse relógio de oração durou mais ou menos 100 anos. E foi por causa desse relógio de oração que começou o chamado Avivamento Moraviano. Para vocês terem uma noção, uma ideia, durante o Avivamento Moraviano a gente teve alguns poucos nomes da igreja. Não sei se os irmãos conhecem: John Wesley, grande evangelista, George Whitefield, um americano também muito bom, e o meu favorito, Jonathan Edwards. O Jânio está ali, ele já está até rindo, que também é o favorito dele. O calvinista que pegava fogo. E tudo isso se iniciou por causa das orações deles, por causa dessas orações que durou cerca de 100 anos. E hoje a gente vai falar um pouco a respeito de oração. Em 1 Timóteo, capítulo 2, dos versículos 1 a 8. Primeira Timóteo, capítulo 2, versículo 1 a 8. Amém? Glória a Deus. Antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas. Orem em favor dos reis e de todos os que exercem a autoridade, para que vivamos vida mansa e tranquila com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem, que deu a si mesmo em resgate por todos, testemunho que se deve dar em tempos oportunos. Para isto, fui designado pregador e apóstolo. Afirmo a verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade.
Quero, pois, que os homens orem em todos os lugares, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Oremos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por mais um dia de vida, Senhor. Muito obrigado pela vida de cada um aqui presente, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por termos a oportunidade de nos reunirmos e buscarmos a Ti, Senhor. Te peço que esteja abençoando a vida de cada um aqui, Senhor, que fale ao coração de cada um aqui, Senhor, e que possamos aplicar essa palavra em nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Amém. Primeiro versículo, a gente vai aqui tratar de uma forma mais expositiva. Ele diz o seguinte, só para contextualizar mais ou menos, Paulo, ele está na Macedônia e ele pede a Timóteo que fique em Éfeso, enquanto ele não podia ir lá para organizar melhor a igreja de Éfeso. E nessa primeira carta ele vai dizer uma série de coisas as quais Timóteo deveria estar organizando e se preocupando. E aqui ele vai dar dicas acerca da oração. Na verdade, ele vai falar sobre como deveria ser o culto público, o papel dos homens, o papel das mulheres, e ele vai falar a respeito da oração. E ele vai dizer o seguinte: antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas. O antes de tudo aqui, ele não está simplesmente se referindo a que antes, por exemplo, de começarmos o culto, de louvarmos e de termos um momento de avisos, momento da pregação e seja lá mais o que tiver no culto, ele não está querendo dizer que antes disso tudo a gente deve começar com oração. Ele não está dizendo que a oração é o prefácio do culto. Ele está dizendo que o que ele quer dizer, na verdade, é que para começarmos bem o nosso culto devemos orar. Um culto se inicia com oração, e sem oração não se há culto a Deus. E ele vai dar 4 tipos de oração. Primeiro ele fala a respeito de súplicas. Súplicas, no caso, seriam nós orarmos a Deus pedindo por nós mesmos, por a necessidade a qual estamos passando, e para que Deus nos socorresse e nos ajudasse. Orações, eu fui dar uma pesquisada porque a palavra orações aqui está bem vago, engloba todas as outras, mas orações aqui está se referindo ao louvor a Deus. Algumas vezes, alguns irmãos vêm aqui, eles oram na frente, ou eles oram aí, e por aí no caso, né? E eles falam, e nas orações se louva o nome de Deus. Tem uma música que a gente acabou de cantar agora, a última, Senhor e Rei, uma música que o Will me apresentou e que eu achei fantástica, porque ela é só louvor e adoração a Deus. Tu és Senhor e Rei, governas sobre o universo, justo e fiel, vestido de glória e poder. Ou seja, orações que louvem o nome de Deus. Intercessões, no caso, orações que nós fazemos por outras pessoas, quando vemos a necessidade do outro, quando a gente olha para o outro e quando a gente se preocupa com o outro. Isso é uma intercessão. E ações de graça. No caso, nós agradecermos a Deus em nossas orações pelas coisas boas que Ele tem feito em nossas vidas e através das nossas vidas. E a primeira pergunta que eu queria lançar aqui é: por que ninguém pega um copo de água a mais para o pregador? Porque a garganta já está seca aqui. É sério, velho. É sinistro. Mas, deixando a brincadeira de lado, Matheus, sei lá. A primeira pergunta, sério, que eu queria lançar hoje é: como estão as nossas orações? Como é que nós estamos orando? Nós estamos pedindo a Deus por nós mesmos para que Ele supra as nossas necessidades? Nós estamos louvando o nome dEle em nossas orações? Nós estamos pedindo pelos nossos irmãos ao nosso redor e os que estão afastados, longe de nós, cumprindo a missão em outro lugar? E nós agradecemos a Deus pelo que Ele tem feito em nossas vidas? Segundo versículo, ele vai começar aqui a falar a respeito de por quem nós devemos orar. Ele vai seguir isso, a água está chegando, graças a Deus. Pronto, agora vai. Ele começa ainda no versículo 1. Oração de graça em favor de todas as pessoas. Orem em favor
dos reis e de todos os que exercem autoridade, para que vivamos vida mansa e tranquila, com toda piedade e respeito. No caso aqui, ele vai falar para Timóteo instruir os irmãos a orarem pelas autoridades daquela época, os governadores e de estado de Roma. E hoje a gente lê isso aqui, a gente olha para o nosso redor, inclusive a gente está em tempo de eleição, então isso é muito bem aplicável aos nossos dias. A gente fica meio com receio, porque política no Brasil não é a coisa mais legal do mundo. No nosso contexto, a gente meio que não é lá muito chegado a um político. Às vezes a gente gosta de um ou outro ali que chama a nossa atenção, mas depois a gente vê que a gente meio que tem uma decepção, né? E hoje a gente pensa assim, e a gente às vezes acaba não orando pelos nossos governantes, pelos nossos presidentes, pelos nossos prefeitos, vereadores, enfim. A gente acaba não se preocupando muito com isso. Só que eu queria com que os irmãos agora pensassem um pouco no contexto da época que Paulo está escrevendo isso aqui. A primeira carta, ela data mais ou menos que nem a hoje da videoaula, no caso, sobre Tito. E a primeira carta, ela data mais ou menos da mesma época, entre 60 e 65 ali. Ou seja, de 60 até 63, acontecia uma perseguição velada ali, por debaixo dos panos, tipo um racismozinho, com os cristãos. De 64 para frente, os cristãos eles meio que foram perseguidos durante uns 300 anos, sei lá, mais ou menos aí, até Constantino virar crente e todo mundo ter que ser crente por causa dele. Ou seja, os cristãos eles foram perseguidos, e eles muitas vezes foram perseguidos pelo Estado, pelos governadores, pelos presidentes, pelos prefeitos e por todas as autoridades. E Paulo aqui, ele está simplesmente dizendo, orem pelos perseguidores de vocês. Peçam a Deus pela vida deles. Peça a Deus que esteja trabalhando na vida deles. E aí você toma um choque de realidade, porque hoje, lógico, o que acontece na nossa política brasileira não é nada certo. Em nome de Jesus, não tem nada bom ali. Mas, se você for parar para pensar, nenhum político nunca foi na tua casa e matou sua família, né? Eu assim espero. E, em nome de Jesus, isso nunca vai acontecer, né? A gente espera aí, por enquanto, que a perseguição não role por agora. Mas, isso não acontece com a gente nos dias de hoje. Mas isso era rotineiro no tempo do apóstolo Paulo e no tempo de Timóteo e no tempo da igreja de Éfeso. Tanto que em algumas outras cartas, Paulo ele fala sobre a hospitalidade dos irmãos. Ele pede para que os irmãos eles sejam hospitaleiros, porque, de repente, se instaurava a perseguição onde você morava, na sua cidade, e você tinha que fugir, senão você morria. E aí você chegava na casa de um irmão, sei lá, de Piripiri, e você pedia para ficar lá, porque senão você ia dormir, misericórdia, debaixo do céu, sem nada. Ou seja, o que ele está pedindo é justamente por isso, para que nós oremos para aqueles que não queriam, entre aspas, o bem deles, mas ele pedia que orasse para que as coisas mudassem. No versículo 3 ele vai falar mais sobre isso. Ele vai dizer, isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Espera aí. Não, ele vai falar isso no versículo... Ele vai falar isso no versículo 2. Para que vivamos vida mansa e tranquila, com toda piedade e respeito. Ou seja, a gente deve orar pelos nossos governadores, mesmo a gente estando muito desacreditado do trabalho que eles estão fazendo aí. A gente ainda assim deve persistir em oração pela vida de cada um deles. A gente deve pedir a Deus que toque com muito poder no coração de cada um deles para que eles abandonem as más obras de corrupção deles e que eles comecem a viver uma vida piedosa e comecem a se preocupar verdadeiramente com o trabalho que era para eles cumprirem. No versículo 3 e 4, ele vai dar um motivo muito interessante. Ele vai dar dois motivos, no caso, interessantes para nós orarmos. No caso, ele vai dizer o seguinte: isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. No caso aqui, versículo 3, ele está dizendo que orarmos a Deus pelas outras pessoas, pelos
pelos nossos irmãos, pelos nossos governadores e por quem quer que seja, é bom a Deus. Ele se agrada com isso. Ele fica feliz com isso, vendo que nós, entre aspas não, nós nos tornamos como Ele. Porque Deus, se for para pensar em relação à Trindade, em Romanos 8 você vai perceber que Jesus está à direita do Pai e Ele ora em nosso favor. Ele pede ao Pai, Ele suplica ao Pai em nosso favor. Quando a gente peca, quando a gente erra e quando a gente faz besteira e a condenação viria diante de nós, Jesus, diante do Pai, Ele diz: não, Pai, esse não, esse eu morri, esse eu dei minha vida, esse aí não dá para condenar não, porque esse aí eu salvei. Ou seja, nós nos tornamos mais parecidos com Cristo e com Deus quando nós oramos e pedimos por outra pessoa. E no versículo 4, a gente entra num, entre aspas, problema. Porque ele vai dizer que Deus, no caso, deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E aí a gente vai para um problema de universalismo. Por quê? Porque se Deus, vamos trabalhar isso aqui, que isso aqui é bem complicado. Se Deus ele deseja que todos sejam salvos, Ele simplesmente poderia salvá-los, primeiro ponto. Mas, ok, a gente passa por isso dizendo da pregação do Evangelho. A questão é, todos serão salvos? Todos os seres humanos serão salvos? Não. Isso não vai ocorrer. A gente sabe que vai ter condenação para alguns e presente, digamos assim, para outros. Ou seja, não serão todos que serão salvos. A Bíblia, ela em alguns momentos, ela usa o termo todos, mas ela não está querendo falar exatamente de todas as pessoas, sem exceção. Ela costuma falar de todas as pessoas sem distinção. Estou falando isso aqui para a gente não acabar entrando e caindo no universalismo. Porque se realmente todos forem salvos, meio que não é necessário ser crente. Porque aí você não precisa estar aqui, se sacrificar, abdicar da sua vida, entre aspas, terrena, e ter uma vida agora mais celestial. Simplesmente você vive e você é salvo. Por quê? Porque todos vão ser salvos. Então, eu estou só falando a respeito disso para a gente não cair neste erro, digamos assim. E agora, no versículo 5, versículo 5, Jesus? 5 e 6, ele vai falar a respeito de Jesus e de como nós alcançamos a redenção nele. E a gente vai ver o seguinte, ele vai dizer no versículo 5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem, que deu a si mesmo em resgate por todos, testemunho que se deve dar em tempos oportunos. A questão aqui, falar um pouco do contexto e trazer um pouco para os nossos dias de hoje. No caso, ele começa dizendo a respeito de Jesus. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. E aí a gente, parando para pensar hoje, ok, eu sei disso. Mas a questão é que Paulo está escrevendo aos Efésios. E na cidade de Éfeso existiam muitos deuses, muitas religiões pagãs, e uma das mais famosas era a Diana, que inclusive era Diana dos Efésios. De tão conhecida que ela era entre os Efésios, ela ganhou esse título. E acreditava-se que ela era a Senhora dos céus e do inferno. E aqui Paulo está justamente combatendo esse pensamento que poderia ter na igreja. No caso, só existe um Deus, não existem outros deuses. Há somente um Deus e um só mediador entre Deus e os homens, nós. Mediador, para quem não está muito ligado no que é, por exemplo, eu sou amigo de Eugênio e eu sou amigo de Ulisses. E Ulisses e Eugênio também são amigos. Um dia, Eugênio e Ulisses brigam. E eu sou amigo dos dois, não quero ver eles brigados, eu chego para Eugênio e digo: Eugênio, perdoe Ulisses. Eu chego para Ulisses e digo: Ulisses, perdoe Eugênio. Eu estou sendo mediador. Jesus, ele faz mais ou menos isso. Ele está nos mediando com Deus. Ele ora para Deus, ele pede para Deus que nos perdoe, e ele pede para que nós nos entreguemos a Deus e aceitemos esse perdão que ele nos dá. E no versículo 6, ele vai falar que deu
a si mesmo em resgate por todos, testemunho que se deve dar em tempos oportunos. Eu vou passar mais um tempo agora tratando a respeito desse versículo, que eu quero falar a respeito de uma característica de Jesus. No caso, o tema de hoje, mais específico, é oração. Hoje eu vou falar sobre oração, Deus tocou no meu coração para falar sobre oração, e eu quero que os irmãos saiam daqui pensando em oração, em como andam suas orações, em como vocês estão vivendo a sua vida de oração, como vocês oram pelos outros, como vocês oram por si mesmos, e como se dá esse relacionamento com Deus. E um exemplo muito bom da Escritura, o melhor exemplo que a gente pode ter, é Cristo. E Cristo orava. E por muitas passagens você pode ver Jesus se retirando para orar. Mais uma, que eu não vou abrir aqui hoje, é a do... meu relógio parou aqui. É a do Getsêmani, que no caso ele se retira com alguns de seus discípulos, Pedro, Tiago e João, para estar orando. No caso ali, Jesus estava passando por um momento de angústia muito grande. Ele estava num momento de sofrimento inigualável. A Bíblia relata que ele, em Lucas, que ele começou a suar sangue, de tanta agonia que ele estava sentindo. Ou seja, ele estava num momento mau, ele estava num momento deprê, digamos assim, e ele chama seus amigos para orar com ele. Ele chama Pedro, ele chama Tiago, ele chama João. Ele, velho, ora comigo. Eu não estou lá muito bem hoje. Vocês podem vigiar e orar um pouco comigo? E eu queria que a gente pensasse um pouco sobre isso. Jesus, se a gente for em Colossenses, eu falei isso na live que a gente teve agora do Nós. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é a encarnação do próprio Deus. Ele era Deus, ao mesmo tempo que ele era homem. Se vamos parar para pensar, ele estava passando por um momento de uma aflição tão grande, tão intensa, tão poderosa sobre a mente dele, que ele ora a ele mesmo. Deus estava tão triste que Deus orou para Deus. Deus foi pedir ajuda a Deus. Deus chegou para Deus e falou: Deus, se possível, passa de mim esse cálice, porque eu não estou aguentando. É uma coisa muito pesada, é uma coisa muito forte sobre mim. E aí a gente pode parar para pensar, mas beleza, o cálice que Jesus iria beber, no caso, seria a sua morte por nós. Mas eu queria hoje que vocês pensassem um pouco a respeito dessa morte. Estava lendo um livro do Paul Washer, em que ele também fala uma coisa que eu vou falar aqui bem parecida, eu já estava pensando nisso antes, não estou copiando dele, em que ele fala que os sofrimentos de Cristo eles não foram só físicos. O que Cristo passou, o que Cristo sofreu e o que ele estava sentindo, entre aspas, agonia, não foi por causa da cruz, não foi por causa dos chicotes no seu corpo, não foi por causa da coroa de espinho, não foi por causa da lança nele, foi por causa da ira de Deus. O que Jesus ele mais temia era a ira de Deus, e ele teria que passar por toda a ira de Deus. Ele teria que beber todo o cálice dessa ira para nos salvar. Estou falando isso porque culto de domingo, evangelístico, tem que lembrar umas coisas assim. E ele passou por isso. Ele passou por tudo isso, por mim e por você. Mas antes disso tudo, ele sabia já que ia acontecer, ele estava angustiado, ele estava mal, ele estava intenso, digamos assim. E ele ora ao Pai, ele fala com Deus, ele se entrega a Deus, ele diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Senhor, eu não quero, eu não estou muito afim de morrer na cruz. Eu estou pensando aqui só na agonia que eu vou sentir, de toda a sua ira sendo derramada sobre mim. Eu não quero, por favor, não. Mas seja feita a tua vontade. Se foi assim que o Senhor planejou, que assim seja, que assim se cumpra. E a gente pode parar para pensar nisso durante um bom tempo. E eu ainda vou gastar um bom tempo sobre isso. No caso de Jesus, ele chama os amigos dele para orar. Eu falei um pouco disso. Ele chama os amigos dele para orar porque ele estava sentindo uma grande agonia e tristeza. Muitas vezes a gente chama nossos amigos para orar, por causa que a gente passa por alguns momentos de sofrimento na nossa vida. Uma segunda-feira atrás, eu e Eugênio, a gente foi doar sangue.
E foi uma experiência fantástica. Eu recomendo a todos, se puderem, que doem sangue. É incrível. Mas eu vou contar um pouco da minha experiência aqui agora. Foi massa. Eles enfiam um canudo de ferro no seu braço, que dizem que é uma agulha, e aí começa a tirar o seu sangue e tal. E você está lá ajudando a salvar vidas. E a minha doação ela deu meio que errado. Errado assim, eu não tinha me cuidado direito, e eu comecei a meio que passar mal. Eu simplesmente, a pressão ela caiu, e eu comecei a ficar tonto, enquanto doava sangue. E depois, Eugênio viu essa situação, ele está lá morrendo de rir. Ele viu isso, ele entrou depois de mim e saiu antes. Ele viu que quando você fica com pressão baixa, te colocam de cabeça para baixo para você voltar a pensar. E aí ele viu isso e tal, depois que eu saí lá, me recuperei, ele me perguntou, man, como é que foi? O que é que você sentiu? Como é que foi para você? E assim, eu sou uma pessoa dramática. Eu cheguei para ele e falei, rapaz, eu achei que ia ver Jesus. Eu já estava dizendo, Pai, receba meu espírito, Senhor. Chegada a minha hora, vou te ver. Pai, e recebe. Já estava nesse naipe. Às vezes a gente faz isso aí. Às vezes a gente é um pouco dramático nas coisas que a gente vive. Lógico, existem momentos em que realmente a gente está passando por uma dor incrível e a gente tem que suportar. Mas às vezes a gente passa por momentos que eles são bons para a nossa aprendizagem. Por exemplo, eu agora sei como é que eu devo ir doar sangue. Nunca mais vou errar na minha vida. E às vezes a gente passa por momentos assim. No caso, nós devemos estar sempre em oração. Jesus orou, Deus orou. Ele orou para Ele mesmo, por causa que ele estava passando por um momento de muita aflição, muito sofrimento, muita dor, e ele pediu, Pai, me ajuda, eu não estou bem. E ele pediu aos discípulos que orassem com ele. No caso aqui, no versículo 7, só complementando isso que eu estou dizendo, ele vai dizer o seguinte, para isto fui designado pregador e apóstolo, afirmo a verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. No caso que eu gostaria de deixar para a gente com esse versículo, é essa mensagem do Evangelho, da morte de Cristo, do que Ele sofreu por nós e do que Ele enfrentou por nós, para que a gente carregasse isso dentro de nós, para que a gente estivesse sempre pronto e disposto a falar e a transmitir isso através da nossa vida, para que a gente carregasse isso e lembrasse sempre a respeito disso. E para que a gente, nos momentos ruins e tristes, nós nos lembremos que Jesus ele também passou por um momento muito ruim e muito triste, e ele passou em oração. E ele chamou os amigos dele para orarem com ele. Por fim, versículo 8, ele vai dizer sobre como nós devemos orar. E eu já estou encerrando, vai ser bem curto hoje, graças a Deus. Ele vai dizer o seguinte, quero, pois, que os homens orem em todos os lugares, levantando mãos santas e sem ira e sem ânimo ou glória. Levantando mãos santas e sem ira e sem animosidade. No caso aqui, a gente pode observar muitas coisas mesmo. Primeiro, ele fala a respeito da oração dos homens, no caso de todos nós, em todos os lugares. Por que ele está dizendo isso? Se a gente for olhar, eu vou ser bem rápido aqui. Se a gente for olhar em Atos 3, quando Pedro e João, acho que é Pedro e João, não lembro agora direito, eles estão indo ao templo para orar, e lá eles acabam curando um paraplégico, era um momento específico para orar, e era um lugar específico para orar. No caso, eles ainda seguiam muito uma rotina judaica, de eu vou orar na igreja, eu vou orar tal hora na igreja. Por exemplo, a gente aqui tem o culto de oração, quinta-feira, tem culto de oração agora online, que era aqui, e era das 8 até as 10 horas mais ou menos. Pelo menos quando eu vim era esse horário. E, no caso, era mais ou menos isso que ele estava falando. Vocês não precisam, necessariamente, para orar, irem à igreja na quinta-feira de manhã, às 8 horas, para estarem ali no círculo de oração com Cristina e tal, e as irmãs do manto. Vocês podem orar na casa de vocês. Vocês podem orar no trabalho de vocês. Vocês podem orar
no colégio, na faculdade, onde quer que vocês estejam, vocês podem orar. Você pode estar andando na rua, e aí, sei lá, você vê dois caras na moto, você pode ali, naquele momento, Senhor Deus, me livra de todo mal, não quero ser assaltado. Você pode orar em todo lugar. Você pode falar com teu pai a qualquer momento. Uma pergunta muito interessante que surge quando a gente fala a respeito de oração é que, por que eu vou orar se Deus já sabe o que é que eu vou pedir? Qual é o motivo? Por que eu vou chegar para Deus e dizer, Deus, eu quero passar na faculdade de teologia? Por que eu vou dizer isso para Ele? Se Ele já sabe, se Ele sabe de todas as coisas. Eu vou responder isso, eu espero que fique gravado na mente de vocês, para que vocês sintam isso. No caso, vou usar o exemplo familiar. Eu amo minha mãe e meu pai. Amo minha mãe e meu pai muito. Amo muito eles. E eles sabem que eu amo eles. Eles têm plena noção disso, eles me criaram, eles veem o tratamento que eu tenho com eles, eles sabem que eu os amo. Mas ainda assim, eu chego para eles e digo, pai, te amo, mãe, te amo. Eu ainda faço isso. E às vezes a gente faz isso com os nossos amigos, com os nossos familiares e com, sei lá mais quem. A gente faz isso ao longo da nossa vida. E as pessoas, elas já sabem disso. Com Deus é a mesma coisa. Deus, ele já sabe o que a gente quer. Mas só que nós estamos em um relacionamento muito íntimo. Nós nos amamos muito. E por isso, mesmo ele sabendo, nós, ainda assim, externamos a eles. Por exemplo, eu vou dar um exemplo que vai explicar melhor. Todo mundo tem aquele amigo que tem aquela super história, que ele repete e que ele conta sempre, e que você já decorou. Você já sabe a história, você já sabe o final dela, você já sabe o meio dela, você já sabe qual a parte em que você vai rir nela, mas só que, identificou ali um amigo, mas só que mesmo assim, você ainda ouve a história, você ainda ri na história, você ainda se diverte com a história, porque é seu amigo, porque há uma afeição entre vocês dois, e por causa disso, ele fala a mesma história pela 20ª vez, e você ri pela 20ª vez, porque vocês estão em um relacionamento. Por isso, nós devemos orar continuamente. Segundo ponto, a respeito desse versículo, ele vai usar o termo mãos santas. E aí você pergunta, o que é mãos santas, né? O que é isso? O que é mãos santas? Simples. Na cultura do apóstolo Paulo, quando eles falavam a respeito de mãos e de pés, estavam falando das coisas que você fazia, mais ou menos, de como você estava. No caso, mãos santas, ele está falando de uma vida em santidade, de uma vida em que nós buscamos a Deus e fazemos as obras de Deus. Uma vida em que a gente vive separado do mundo. A palavra santidade, eu acho que, não sei se o pastor já disse aqui alguma vez, que a palavra santidade, ela no mais original possível, ela está falando a respeito de um andar diferenciado. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, deixa eu pensar. Por exemplo, eu estou de azul, Eugênio está de branco. Eu vou usar muito Eugênio como exemplo hoje. Eu sou santo em relação a Eugênio, porque eu estou diferente dele. No caso, o nosso relacionamento com o mundo é dessa forma. Nós somos santos, nós somos diferentes do mundo, nós não andamos como as pessoas do mundo, nós não fazemos o que as pessoas do mundo fazem. Nós vivemos uma vida diferente, nós fazemos coisas diferentes e nós adoramos a um Deus diferente. Se você for parar para analisar, todo mundo tem o seu Deus. Todo mundo tem o seu Deus. Pode não ser como a gente, que se reúne para fazer explicitamente cultos a esse Deus, mas todo mundo tem lá sua divindade. Pode ser sua família, pode ser sua esposa, pode ser seus filhos, pode ser seu pai, sua mãe, pode ser sua faculdade, pode ser seu trabalho e seja lá mais o que for. Pode ser dinheiro e inúmeras outras coisas. Todo mundo tem um Deus e todo mundo se apega a esse Deus. E nós somos santos e diferenciados porque nós não acreditamos e nós não vivemos em busca desses deuses fajutos, digamos assim. Nós vivemos em busca de um Deus que é eterno, em busca de um Deus que é supremo e que é nosso Redentor. Por isso nós somos santos e devemos viver em santidade. Por fim, sem brigas. No caso aqui, ele vai falar sem ira e sem animosidade. Uma coisa que é muito fácil, se acontecer, eu citei o exemplo dos moravianos, que juntou um bocado de
cristão que era de doutrinas diferentes no mesmo lugar e deu problema, porque um era pentecostal e queria rodar no manto e o outro era batista e queria louvar tranquilamente, digamos assim. Ou seja, dá um probleminha unindo cristãos diferentes. Mas também dá probleminha unindo cristãos iguais, digamos assim. Por exemplo, aqui somos, entre aspas, somos todos batistas. Acontecem problemas entre nós, querendo ou não. Na verdade, acontecem muitos problemas entre nós, mas enfim. Acontecem problemas no nosso meio. Nós somos pecadores. O que a gente sabe fazer de melhor é pecar. Melhor coisa, nós somos especialistas nisso. Nós podemos ser ruim em muitas coisas, mas em pecar nós temos mestrado. Nós somos doutores nisso, e nós somos bons em fazer isso. E a igreja é nada mais, nada menos que uma reunião de pecadores que estão buscando santidade, viver em santidade e ajudar um ao outro. Esses pecadores são falhos, esses pecadores erram muitas vezes, mas ainda assim eles têm que se perdoar, eles têm que se ajudar, eles têm que viver um em prol do outro, e eles têm que orar um em prol do outro. Ou seja, as nossas orações, para serem atendidas por Deus, Spurgeon, ele tem uma pregação a respeito disso, o nome é Impedimentos à Oração, que ele usa outro texto, não esse, mas ele fala que para as nossas orações, elas chegarem a Deus, as nossas orações que não envolvam perdão de pecados, digamos assim, é necessário que nós estejamos vivendo uma vida santa, e que nós não estejamos irados nem brigados com nenhum outro irmão. Ou seja, encerrar a mensagem de hoje, e vai ser pontualmente, quase pontualmente, devemos orar uns pelos outros, devemos orar por nós mesmos, devemos orar agradecendo a Deus, e devemos louvar a Deus através das nossas orações. Eu estou andando muito com a galera do louvor agora que eu entrei, e eu estou pensando muito acerca dessa perspectiva de louvor a Deus através da nossa própria vida. E quando você parar para pensar que só há louvor a Deus quando você ora, quando você vive intensamente buscando a Ele, se relacionando com Ele, você passa a orar mais, você passa a querer mais, você passa a buscar mais. Então, que essa noite nós possamos fazer isso, a partir dessa noite nós possamos fazer isso. Nós possamos orar mais a Deus, nós possamos buscar mais a Ele, buscar com os nossos amigos. Eu dei o exemplo aqui de Jesus, que estava num momento triste e que ora com seus amigos. Mas Paulo, ele fazia isso também em alguns momentos alegres. Em algumas cartas a gente vai ver que ele está com Timóteo, com Silas e com outras pessoas que o auxiliavam, e ele dizia que ele orava com alegria pelos irmãos aos quais ele estava escrevendo a carta. Ou seja, nós devemos orar uns pelos outros, nós devemos orar uns com os outros nos momentos bons e nos momentos tristes. Devemos viver uma vida intensa de oração. Amém? Vou estar encerrando essa mensagem de hoje com oração. Olha só que coisa. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por mais um dia de vida, Senhor. Muito obrigado pela vida de cada um aqui presente, Senhor. Pai, eu te peço que nós possamos estar buscando a Ti, Senhor, cada vez mais, Senhor. Que possamos estar nos entregando, Senhor, em oração, Pai, cada vez mais, Senhor. Que possamos entender a importância de estarmos conectados contigo, meu Deus. Que possamos entender que o Senhor é o Senhor das nossas vidas, nós buscando a Ti ou não. E que possamos, com esse entendimento, buscar a Ti, meu Deus. Nos ajuda, Senhor, em nossas orações, nos ajuda a buscarmos a Ti mais e mais. Em nome de Jesus, amém.